Olá, segunda série. Esse é o Cochicho Introdução da BNCC, parte 2 de CDP-EF. Nós paramos no anterior em Fundamentos Pedagógicos. Falamos sobre o desenvolvimento global do aluno. Vamos dar agora continuidade. Outro fundamento pedagógico importante é o rompimento com a fragmentação disciplinar do conhecimento. Mas o que é isso? Primeiro vamos pensar disciplinar ligado à disciplina, aos vários conteúdos que estão relacionados às áreas do conhecimento, a área das ciências humanas, ciências sociais, matemática, língua portuguesa, que compõem a base. Quando ela fala sobre a não fragmentação, ou seja, romper a fragmentação, é romper com esse ensino onde o conhecimento é trabalhado de forma fragmentada, de forma separada, como se a nossa cabecinha fosse igual aqui esse armáriozinho, cheio de gavetinhas, aonde cada gavetinha guarda um conhecimento. Exemplo, gavetinha da matemática, guarda os conteúdos de matemática, de história, os conteúdos de história, ciências, os de ciências, como se os conhecimentos, os conteúdos não estivessem relacionados. Por isso que muitas vezes, quando nós estudamos de forma fragmentada, os conhecimentos parecem sem sentido, porque eles estão isolados, fora de um contexto. E a base tem como um dos fundamentos pedagógicos justamente romper com essa fragmentação, contextualizar o ensino. Em vez de trabalhar as disciplinas separadas, trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, né? Porque o nosso cérebro não é essa gavetinha. Muito pelo contrário, quando nós trabalhamos os conteúdos nesse formato, muitas vezes nós não conseguimos compreender esses conteúdos e acabamos apenas memorizando esses conteúdos. E essa memória, sem uma compreensão, ela não traz um aprendizado real. A gente acaba tendo contato com conhecimento, mas não sabendo utilizá-lo no nosso dia a dia. O outro fundamento da base é o foco no desenvolvimento por competências. Instrumentalizar o aluno, promover, através do processo de ensino e aprendizagem, a aquisição de ferramentas. Que ferramentas são essas? Os conhecimentos, valores, habilidades, atitudes que vão ser mobilizados, aplicados nos desafios do cotidiano, nas práticas do cotidiano. Então, todo o trabalho do professor em sala de aula, quando ele planeja o plano de aula, quando ele escolhe o método, as estratégias, os recursos, a avaliação, sempre está visando esse desenvolvimento por competência. Não é só o conhecer, mas o conhecer, saber aplicar, saber desenvolver outros procedimentos, relacionar os conhecimentos. Então, isso é instrumentalizar e construir competências. No próximo slide, a gente tem mais um pouquinho sobre competências. O que são competências, então, segundo a BNCC? Foi o que nós falamos ainda há pouquinho no slide anterior. O que os alunos e alunas devem saber e também o que devem saber fazer. Então, são não apenas os conceitos, os procedimentos, mas as habilidades, o saber utilizar, o saber fazer. Por isso que ele considera tanto conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em termos de conhecer, de saber, mas também em termos de utilizar, de aplicar no cotidiano. E reforçando mais uma vez, são as habilidades, conhecimentos, atitudes e valores que possibilitarão a todos atuar e exercer a cidadania, instrumentalizando-os para tal. Agora que nós terminamos os fundamentos pedagógicos da base, nós vamos ver a sua estrutura
Mas aqui nós vamos cuidar do ensino fundamental, que faz parte da nossa disciplina, né? CDP-EF, principalmente sobre os anos iniciais. Então, nós vamos ver que a base, ela se organiza por áreas do conhecimento. Então, nós temos no ensino fundamental as áreas do conhecimento, as competências gerais de cada área, os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente. Então, vamos lá, para entender isso aqui ao ladinho, nós temos as áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Bom, área da linguagem. Quais são os componentes curriculares dessa área? A língua portuguesa, artes, educação física, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais, e a língua inglesa para os anos finais. A área de matemática, qual o componente curricular? Matemática. A área das ciências da natureza, qual é o componente? Ciências. A área das ciências humanas, quais os componentes? História e geografia. A área do ensino religioso, qual o componente? Ensino religioso. Dentro de cada componente curricular, existe uma série de conteúdos que serão trabalhados. Daqui a pouco nós vamos ver a organização desses conteúdos. O fundamental, ele é dividido em anos iniciais e anos finais. Nós vamos nos preocupar aqui com os anos iniciais. Todos os conteúdos que fazem parte desses componentes, eles são organizados. Então, nós vamos ver aqui como que eles são organizados. Tem aqui esse desenho, né? Tá assim, ó, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Unidades temáticas são arranjos, são blocos que vão organizar, que vão envolver uma série de conhecimentos. Exemplo, unidade temática, vida e evolução. É como se fosse um tema, um bloco que, junto a ele, tem vários conteúdos que serão trabalhados. Então, objeto de conhecimento é um conteúdo, é um conhecimento desse bloco, vida e evolução. Exemplo, corpo humano, respeito à diversidade. Esse aí é um objeto do conhecimento. As habilidades. As habilidades são as aprendizagens essenciais que vão ser trabalhadas com este objeto de conhecimento. Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. É uma aprendizagem que se deseja que os alunos alcancem. Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Vejam que não é uma questão só de conhecer, mas também de se posicionar diante do conhecimento e saber utilizá-lo no seu cotidiano. Eu peguei aqui outro exemplo para a gente ver no caso da língua portuguesa. Então, a gente tem as práticas de linguagem, objetos de conhecimento e as habilidades. Então, as práticas de linguagem são divididas em vários blocos, em várias unidades temáticas. Leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Qual objeto de conhecimento? Tem dois aqui. Protocolos de leitura e decodificação e fluência de leitura. Qual habilidade? Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Outra habilidade, ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, né? Ler globalmente, por memorização, enfim. Isso aqui, gente, não precisa decorar, isso aqui está na base. É só acessar lá na internet, procurar a base, que vocês podem abrir o documento e ter acesso a todas as informações, a todas as unidades temáticas, aos objetos de conhecimento, as habilidades que são trabalhadas no ensino fundamental.
Por último, eu trouxe para a gente novamente, nós já vimos isso em sala, o código alfanumérico, que é esse código ao lado de cada habilidade. Então, esse código traz para a gente algumas informações que nos ajudam a compreender do que se trata, a que etapa da educação básica se refere, enfim. Então, eu botei aqui reconhecer que textos são lidos escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Tem um código do lado. Então, o primeiro par vai indicar, por exemplo, qual é a etapa da educação básica. No caso, é F, ensino fundamental, né? O segundo par, que é o par de números, vai mostrar a que ano se refere aquela habilidade. No caso aqui, só o primeiro ano. O terceiro par, desculpa, de letra, é um par que vai mostrar para a gente qual o componente curricular, no caso, língua portuguesa. E o último par é o par que mostra a habilidade da numeração na sequência geral. Então, nós hoje vamos parar por aqui, ok? Acho que deu para nós termos uma noção geral de como é organizada, como está apresentada a BNCC. Nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre, no caso agora, a área de linguagem, mais precisamente o componente curricular língua portuguesa. Tá ok? E aí nós vamos ver mais um pouquinho. Até lá!